Bom dia. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que eu venho para essa casa, para essa preleção. Eu agradeço a casa, os dirigentes por essa oportunidade e que eu seja digna dela, certo? Bom, o tema de hoje que foi divulgado é sobre ser mãe, já nesse dia tão especial que a gente comemora o Dia das Mães. E a mensagem que eu trago, ela é do livro Mãe, Psicografia de Chico Xavier, por diversos espíritos. A mensagem que eu escolhi tem o título de Oração de Mãe, do espírito da Agar. E essa oração, ela traduz bem, no meu entender, a nossa missão de ser mãe aqui na Terra. Então eu vou ler a mensagem, essa oração de mãe, e depois eu vou comentar trecho por trecho, tá bom? Oração de mãe. Deus de infinita bondade, pusestes os astros no céu e colocaste flores na haste agressiva. A mim deste os filhos, e com os filhos me deste o amor diferente, que me rasga as entranhas como se eu fosse roseira espinhosa, que mandasse carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o manto da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dai-me forças para que te compreendas os desígnios. Guia-me o entendimento para que minha dedicação não se faça egoísmo. Guarda-me em teus braços eternos para que o meu sofrimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães, com o carinho que me insuflas no trato daqueles de que enriqueceste minha alma. Faze-me reconhecer que os rebentos da minha ternura são depósitos da tua bondade, consciências livres, que devo encaminhar para a tua vontade e não para os meus caprichos. Inspira-me humildade, para que não se transmelem no orgulho por minha causa. Concede-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-los na indolência. Auxilia-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permita-me inclinar o coração em teu nome, por sentinela da tua bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes. Que eu me veja contente e grata se me puderem oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida se para afagá-los for impelida a seguir nos caminhos do tempo sobre longos calvários de aflição. E, no dia em que me caiba entregá-los aos compromissos que lhes reservaste, ou a restituí-los às tuas mãos, dá que, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-te em oração, com a obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Linda essa oração, né? Maravilhosa. E acredito que ela retrata bem esse compromisso que nós assumimos diante da espiritualidade. Por isso é bom relembrar nesse dia especial. Então, eu vou reler trechinho por trechinho para comentar. Então, Agar, ela começa pedindo a Deus, né? Dizendo: Deus de infinita bondade, puseste os astros no céu e colocaste flores na haste agressiva.
A mim deste os filhos, e com os filhos me deste um amor diferente, que me rasga as entranhas como fosse roseiras espinhosas que mandasse carregar uma estrela. Nessa oração, ela se mostra muito humana, porque reconhece que a missão de ser mãe não é simplesmente dar comida, vestir, conferir a lição, é muito mais que isso. E diante dessa missão que é divina e na qual assumimos essa responsabilidade diante da espiritualidade maior, ela ora pedindo auxílio devido à nossa humanidade, né? Que somos falhos ainda e imperfeitos. Então, é importante que reconheçamos que a nossa missão não se restringe a simplesmente criar os filhos, mas vai um pouquinho além, né? Que é uma educação espiritual, além da matéria, vai além da matéria. Porque escola a gente é obrigado a colocar, né? E agora, a educação espiritual é uma opção que nós nos comprometemos diante da espiritualidade. Então, que a gente reconheça essa missão e que a gente se esforce. A gente não vai ser perfeito, mas que a gente se esforce para cumpri-la. Sempre olhando para o alto, né? E orando para que isso possa se realizar. Então, ela coloca aqui: aceitaste a minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Não me deixes transpor sozinho um tesouro assim tão grande. E aqui ela demonstra de novo a sua humanidade e solicita ajuda. E é o que nós, mães, devemos solicitar sempre que precisarmos. Não só para a espiritualidade, mas também para os que convivem com nós aqui na Terra. Porque Deus sempre quando orarmos para o alto, Deus vai nos auxiliar. Muitas vezes, antes da gente pedir, a gente já está recebendo o auxílio aqui. Só que aqui na Terra, quem faz por nós, somos nós que ajudamos uns aos outros. Por isso, peça ajuda, mãe. E eu estou falando hoje em especial às mães. Porque existe um romantismo muito grande em termo da função da mãe. E por conta disso, por ser mãe, a gente acredita que a gente tem que dar conta de tudo sozinha. É o trabalho, é o filho, é a casa, é ter que fazer compra, é ter que levar no médico, tem que fazer tudo, né? E a gente muitas vezes sofre porque não está dando conta, não, porque eu sou mãe, eu tenho o que fazer. Meus amores, nós somos humanas antes de ser mãe. E a gente tem fragilidade, a gente se cansa, e isso é normal. Então, que a gente possa, sim, pedir ajuda, auxílio aos nossos pares, aos nossos companheiros, a quem, até para os próprios filhos, porque isso também faz parte do processo educativo, e saber e acolher a nossa vulnerabilidade. Abraçar os nossos limites, tentando sempre superar. Mas entendam, não precisamos dar conta de tudo porque somos mãe. Precisamos sim, muitas vezes, de ajuda e auxílio. Que a gente possa reconhecer isso e não sofrer tanto por conta dessa condição, né? A gente vive num país que ainda as condições ainda são muito difíceis para a maioria da população. E a gente ainda vive num planeta de provas e expiações. E nessa condição, a gente acaba sofrendo além, muitas vezes, do que é necessário. Mas que a gente possa acolher essa dor, que a gente saiba que nada é por acaso nessa vida. E se a gente precisar, que a gente peça ajuda. Sempre a Deus, mas que a gente possa pedir aos nossos pares também. Né? E isso faz parte também da nossa humildade, né? Porque muitas vezes por orgulho a gente não quer dar braço torcer, mas que a gente seja humilde e aceitar as nossas limitações.
Dai-me força. Por isso que ele pede, né? Força na oração. Para que te compreenda os desígnios. Guia-me o entendimento. Para que minha dedicação não se faça egoísmo. Guarda-me em teus braços eternos. Para que o meu sofrimento não se transforme em cegueira. É exatamente isso que eu rogo a todas as mães. Força. Força para superar as dificuldades. E aqui eu vou pedir até em especial às mães que tenham filhos com deficiência física ou mental, porque o trabalho é dobrado, a exigência muitas vezes é por toda a vida e é uma condição, vamos dizer, especial, que todas essas mães recebam essa força e recebem do alto e que elas também possam compartilhar isso aqui na terra. E aí lembrando, né, eu já falei isso, mas lembrando que Deus nunca nos abandona, que a gente ore ao Pai, que os nossos guias, nossos mentores, nossos anjos da guarda, como queiram chamar, eles sempre estarão ao nosso lado, a nos auxiliar, a nos dar força para a gente seguir com a nossa missão que a gente assumiu na espiritualidade. E quando a gente tem uma criança com deficiência, eu não vou falar criança especial, porque especial são todos nós, né? Uma criança que tem alguma deficiência, a gente assumiu esse compromisso na espiritualidade. Lembrando que nada nessa vida é por acaso, tudo tem um porquê. E lá na frente nós vamos compreender o porquê daquilo. Mas que a gente aceite com uma certa resignação e que a gente, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, que a gente mantenha essa conexão com o alto. Porque muitas vezes a gente não sente esse auxílio do alto, porque a gente está tão preocupado em fazer e acaba esquecendo de orar a Deus, orar ao Pai, à espiritualidade, que a gente se mantenha essa conexão, que essa conexão é que nos mantém firme e forte aqui, né? Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães, com o carinho que me insuflas no trato daqueles de quem enriqueceste minha alma. O nosso amor de mãe é imenso, não é mesmo? E é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Porque a gente ainda é muito imperfeito. Mas é o amor que a gente doa sem querer. Na maioria das vezes sem querer nada em troca. Né? Então é o amor que mais se aproxima ao amor de Deus. Mas que a gente não se limite a amar os nossos filhos. Que a gente possa aprender a amar para além desse círculo familiar. Porque esse é o nosso processo de crescimento devido às várias encarnações, é aprender a amar. Então que hoje a gente estenda esse amor aos filhos das outras mães, principalmente das mães que não puderam, não conseguiram cumprir a sua missão de ser mãe aqui na Terra. A gente não vai, vamos dizer assim, recriminar ninguém, porque cada uma sabe de si e da dor que lhe acomete. Muitas vezes não cumpriu nessa existência, vai cumprir na outra ou na outra. Vai saber se nós já não fizemos isso no passado. Então a gente não recrimina, a gente simplesmente acolhe essa criança com afeto, o carinho que ela não pode ter da mãe, que a gente possa fazer o mesmo, né? Estender esse amor que nos infla os nossos filhos às outras crianças. Mesmo porque isso não me faz lembrar uma passagem bíblica em que Jesus diz: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos, senão aquele que serve ao Pai? Hoje, os nossos filhos, em outra existência, pode ter sido, né, ninguém da nossa família, pode ter sido o marido, pode ter sido o irmão. Hoje, aquela criança abrigada pode ter sido o nosso filho da outra existência. Então, não sabemos.
né? Nosso propósito de existência é aprender a amar. Então, que a gente consiga sair um pouquinho de nós mesmos para estender esse amor que a gente sabe que é grande para os nossos filhos, que se estenda às outras crianças do planeta. Faze-me reconhecer que os rebentos da minha ternura são depósitos da tua bondade, consciências livres que devem caminhar para a sua vontade e não para os meus caprichos. E aqui nos faz lembrar nessa oração que os nossos filhos são empréstimos de Deus. Que as minhas filhas, os vossos filhos, na verdade, são os nossos irmãos de jornada. Hoje veio na condição de filha e filho, mas, como eu já disse anteriormente, são nossos irmãos de jornada. Então, que a gente saiba educar sem apego, né? Lembrando que cada um de nós tem um propósito de existência aqui. E muitas vezes a gente se envolve tanto com as questões materiais que a gente quer o bem do filho aqui na matéria. Ou seja, o filho, vamos dar um exemplo, o filho quer fazer faculdade, sei lá, quer ser professor, né? A profissão uma das mais nobres. Mas o pai e a mãe não quer que o filho sofra. Não, isso daí vai passar fome, meu filho. Não faz isso não. Não é? Então que a gente respeite o propósito de cada um de nós. Como diz aqui, que eu devo caminhar para a tua vontade, a vontade de Deus, e não para os nossos caprichos. Lembrando que a dor, ela é um material didático para o nosso crescimento e evolução. A gente não vai privar os nossos filhos da dores, porque se a gente for fazer isso, a gente não permite que eles cresçam. Então, a gente vai tentar proteger ao máximo, mas a gente tem que compreender que eles não estão aqui para satisfazer os nossos desejos, e sim também para cumprir uma missão, um propósito para o crescimento e evolução deles. Então, que a gente lembre-se, por isso que é importante da educação espiritual nesse processo, né? Que são nossos irmãos de jornada, que nessa encarnação nasceu com nossos filhos e que a gente tem a responsabilidade de educá-los na visão espiritual. A gente está aqui na matéria, vivendo na matéria, mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, que isso esteja presente nessa educação. Por isso, a Garora, ela sabe da dificuldade de estar encarnado. Inspira-me humildade, para que não se tresmalhem no orgulho por minha causa. E é bom aqui a gente lembrar, também no processo educativo, aos nossos filhos que somos humanas. Não nos colocarmos num patamar de uma mãe que não erra e sabe tudo. A gente até fala, né? A gente sabe tudo, você tem que obedecer. Mas que a gente é humano e que a gente erra. E muitas vezes a gente vai errar na frente dos filhos. E que a gente tem essa humanidade, essa humildade de reconhecer os erros, de explicar para essas criaturas, para essas crianças, para os nossos filhos, que isso faz parte do processo de crescimento e que é importante reconhecer os erros e buscar corrigi-los. E que a gente espera que eles sejam sempre melhores que a gente, né? Para esse processo de crescimento, porque se a gente realmente ama os nossos filhos, a gente sempre vai dar o melhor da gente, que é imperfeito, mas é o melhor que a gente pode dar. Concede-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-lo na indolência. Nossa, a humanidade, nós adoramos não ter nada para fazer. O nosso sonho de felicidade é aposentar e não precisar fazer nada. Ou, né, melhor, passar
o resto da aposentadoria viajando, se a gente tiver condições. Culturalmente, a gente aprendeu que o trabalho, a gente está associando o trabalho como algo ruim. Porque na época da colonização, quem trabalhava era o quê? Os escravos. Os outros só mandavam. Então, como diz Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do opressor é ser o sonho do oprimido é ser opressor. Então, a gente é trabalhador, mas a gente sonha o quê? Em ter só que mandar, não ter que fazer nada. Entretanto, Jesus vem nos ensinar que Deus trabalha até hoje e Ele também. A gente precisa mudar essa chavinha, porque o trabalho dignifica o ser humano. E eu não estou falando só o trabalho que é assalariado, não. Né? Eu estou falando o trabalho do dia a dia. O trabalho da nossa rotina diária, por exemplo, de fazer o almoço, de estar no processo educativo do filho, enfim. Né? Então, a espiritualidade maior vem nos ensinar que eles não têm descanso lá. E nos exorta ao trabalho constante. E aqui na casa, isso daqui é trabalho, né? Que a gente tenha consciência dessa questão. Por isso que a Agar solicita que ela tenha o trabalho constante, que a gente não se canse do trabalho. Mas é claro, vamos fazer um parênteses aqui. Nós vivemos na carne e o nosso corpo necessita do descanso. A gente não está no plano espiritual, né? O espírito não vai precisar, mas a gente precisa. Então, que a gente respeite esse limite, mas que a gente possa trabalhar, aprender, a servir sempre que nos for possível. Chico dizia, né? Trabalho orando, oro trabalhando. Então, que a gente aprenda o valor do trabalho. O valor. Auxilia-me a querê-lo sem paixão, a servi-lo sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos eles com devotamento igual. E aqui o Agar, ela vai solicitar novamente, né, a questão de amar. Como eu já disse anteriormente, o nosso amor pelos nossos filhos é imenso e que a gente possa ampliar esse amor para além do nosso círculo familiar. Porque Jesus, ele nos deixou o maior mandamento que resume os 10 mandamentos de Moisés, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Este é o maior mandamento. E aí, muitas vezes a gente se limita, né? Jesus não disse amar as nossas famílias ou os nossos amigos. Não, ao próximo, como a nós mesmos. E quem é esse próximo? É toda a criação divina. É também aquele vizinho, muitas vezes a gente não gosta muito. É também os políticos. É também o nosso chefe, o morador em situação de rua. E a gente tem que aprender que amar não é mesmo que gostar, tá? São coisas diferentes. Porque o gostar tem relação com a sintonia. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles explicam que amar é algo além, é o querer bem, é não desejar o mal, é respeitar como um ser humano, é não querer se vingar. Então, amor é ter respeito, é ter consideração, lembrando que toda vez que fizermos para o próximo, estaremos fazendo a Deus e a nós mesmos. Então, que a gente possa estender esse amor que é tão grande para os nossos filhos, para o próximo. Porque essa, como eu já disse, é a missão que temos aqui na Terra. Também, né?
No entanto, Senhor, permita-me a inclinar o coração em teu nome, por sentinela da tua bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes. E Agar, ela solicita aqui, em oração, para que o seu coração não endureça diante da dor alheia. Que tenhamos compaixão diante dos infelizes. Porque o Espiritismo nos ensina, e ela entende isso, que fora da caridade não há salvação. E o que seria caridade? Kardec pergunta isso lá na questão 886. Deixa eu ver se é isso. Isso mesmo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como o entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E a caridade, então, segundo o que Jesus coloca, do que Kardec escreve, pelo entendimento de Jesus, não é simplesmente dar esmola, vai muito além. Ela corresponde, está nas nossas relações que a gente tem diariamente com os nossos semelhantes. Que consiste no respeito que temos um pelo outro, no tempo que nós dispensamos para ouvir os que estão ao nosso lado, na nossa jornada. Consiste muitas vezes no silenciar diante de uma ofensa. E consiste também, é claro, em ajuda material, mas vai muito além, né? Ela inclui também a indulgência, que é a capacidade para perdoar. E nós que precisamos muito de indulgência, não é mesmo? Então que a gente busque isso nas nossas relações. Às vezes, dependendo do nosso estágio evolutivo, isso pode ser mais difícil, mas que a gente não desista, porque muitos dizem assim, eu sou assim mesmo e pronto. Não, que a gente consiga superar a nós mesmos, porque o importante é que a gente seja um pouquinho melhor hoje do que nós fomos ontem, e que a gente possa amanhã querer dar um passinho a mais. É uma construção, a gente precisa vencer a nós mesmos. É uma jornada imensa que a gente tem que percorrer até chegar ao Pai, mas essa jornada está dentro de nós. Que a gente possa reconhecer isso. Porque muitas vezes a gente fala assim, ele não merece o meu perdão. Entretanto, eu mereço perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente corta uma corrente de ódio que nos conecta com o outro. Né? Então, é aliviar o próprio coração, é nos libertar de mágoas. Então, isso faz parte do que Jesus entende como caridade. Então, que essa caridade, ela começa dentro da gente, no nosso coração. É superando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e que a gente possa ser tocado pela dor alheia. Porque muitas vezes a gente nem se toca pela dor alheia. Tem gente que eu conheço que diz assim, não vou ajudar não quer trabalhar porque, vamos dizer que vou usar até um termo, né, que eu ouço por aí, vagabundo, né? Assim que as pessoas às vezes pensam, não. Mas não, gente, a gente vive numa condição onde que não está tendo oportunidades de trabalho, né? E quando a gente for em direção ao outro, que a gente o enxergue como um irmão. Porque, como eu já comentei aqui, toda vez que a gente faz para o outro, a gente está fazendo ao Pai e a nós mesmos. E a gente precisa desse outro para crescer. E o mundo dá muitas voltas. Hoje é o outro que precisa, amanhã pode ser você, nesta ou em outra encarnação. Então, que a gente saiba, né? Sair um pouquinho de nós mais uma vez para estender essa mão, porque isso também é um processo educativo para os nossos filhos, porque os nossos filhos vão aprender com os nossos atos, não só com o que a gente diz. Então a gente precisa trabalhar isso em nós, né? Porque educar, na verdade, é um processo de autoeducação. Educar o filho é um processo de autoeducação.
Então, que a gente possa vencer a si mesmo, sendo um exemplo para os nossos filhos. E não tem jeito, a nossa jornada, se a gente não aprender, né, esse olhar caridoso, amoroso para o próximo, fica difícil da gente crescer. Fica difícil. Então, o conselho de mãe, né, de Agar é que a gente ame. Que a gente ame através das ações, naquilo que o outro precisa. Que eu me veja contente e grata se me puderem oferecer mínima parcela de ventura. E que me sinta igualmente reconhecida se, para afagá-los, for impelida a seguir nos caminhos do tempo sobre longos calvários de aflição. Então, Agar ora pelo sentimento de gratidão, né? Se porventura lhe for concedida as graças, né? Que ela reconheça e seja grata. Mas ela pede gratidão também diante das dificuldades. Porque sabe que é nesse processo das dificuldades que são provas que nos elevam graus de evolução na jornada em direção ao Pai. Né? E isso me faz lembrar o capítulo 5, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que trata sobre a infelicidade real. Kardec, ele escreve e ele explica lá, né? Porque quando a gente está aqui na Terra, o nosso julgamento sobre algo que é feliz ou infeliz é simplesmente nos traz sofrimento ou infeliz, não traz, né? É feliz. Entretanto, lá nesse capítulo ele vem nos ensinar que para a gente julgar se algo de fato é feliz ou não, a gente teria que transpor isso para além da matéria, lá no plano espiritual, onde a gente consegue enxergar as coisas com um pouco mais de clareza. Se aquilo de fato fez você crescer, fez você evoluir, então aquela coisa por qual passou é uma coisa feliz. E geralmente o que nos faz crescer? Quando a gente supera com resignação, com bondade no coração, são os momentos de dificuldades. Então, que a gente reconheça que aquela pedra no nosso caminho é uma oportunidade. É uma oportunidade de crescimento. E que a gente consiga, né? Consiga agradecer a Deus por tudo que nos é ofertado, inclusive pelas dificuldades. Isso pode até você imagina que eu vou agradecer o que eu estou passando. Às vezes é difícil, né? Mas se a gente olhar por esse ângulo, se a gente conseguir se transportar um pouquinho para além de nós mesmos, a gente vai conseguir perceber que aquele momento de dificuldade foi uma grande oportunidade, foi isso que nos elevou. Se vocês não conseguirem, não tem problema, aceite a humanidade de vocês. Entretanto, ore ao Pai, ore pedindo forças para reconhecer todas as oportunidades que Deus nos concede. Com a oração sincera, a gente consegue muita coisa, inclusive abrir nossos olhinhos. Estou finalizando. E no dia em que me caiba entregá-los aos compromissos que lhe reservaste, ou a restituí-los às tuas mãos, dá que, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-te em oração, com obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E que a gente, então, nesse processo de ser mãe e de educar os nossos filhos, que a gente não esqueça de ensiná-los que a verdadeira vida é a vida espiritual.
que nós estamos aqui de passagem. E que toda vez que nós tivermos que nos despedirmos, que eles saibam e que a gente se lembre que nunca será para dizer adeus, mas sim, até logo, logo, logo nos veremos. Eu sei, né? E imagino, porque talvez eu tenha passado isso em outras existências, não nessa ainda, graças a Deus espero não ter que passar, é que despedir-se de um filho é muita dor, mas ele vive, sabemos que ele vive, em outra dimensão, mas vive, e que a gente tenha essa recordação viva no nosso coração, que ele está em algum lugar e que podemos nos encontrar sim, através do sonho, quando nos restabelecermos, quando tivermos um pouco mais em equilíbrio. Então que a gente possa se lembrar que a vida ela não acaba com a desencarnação, ela continua, né? E que a gente possa vivenciar isso no nosso dia a dia. E que a gente, se tiver que passar por isso, como diz Agar aqui, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim as tuas palavras. Que assim seja.